Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos começar com uma oração. Você na sua casa, que nos acompanha nesta noite, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então nós temos aqui a alegria de termos conosco nesta noite o Padre Douglas Pinheiro, mais conhecido do que... Que nota de 2. Pronto. É isso. Muitas pessoas talvez não saibam que o Padre Douglas e eu, nós já trabalhamos juntos. Sim. Você era diácono? Trabalhei em 2011 como diácono, Sim. Depois 3 meses como vigário. É verdade, foi padre. meu vigário, olha isso Foi. só. Eu Então, não fui só vigarista, fui vigário. Então, uma alegria, porque o Padre Douglas é de origem nordestina, então a gente E após. fala a mesma linguagem. E após. Então, para nós é uma alegria. Nós vamos tratar hoje, conforme aquilo que tínhamos combinado, a respeito de 2 temas presentes no texto base da campanha da fraternidade. Temas importantes. O primeiro seria o diálogo interreligioso, que é muito presente. Aliás, de certo modo, a campanha era em função disso, seria em função disso, de abrir espaço para o diálogo interreligioso e aquilo que o próprio documento chama de ódio religioso, um combate ao ódio, ao crescimento do ódio religioso. E outro tema são os temas sociais, políticos, econômicos, que aparecem no documento, no texto base, e que a minha intuição, e acredito que a de todos que leram, é que trata-se de uma leitura muito orientada, de uma perspectiva que vale a pena tratar, muito pertinente. Padre Douglas é uma pessoa que não somente estuda o assunto, mas como milita no assunto do diálogo interreligioso. Então eu queria que o senhor começasse, padre, se apresentando e dizendo um pouco desse seu trabalho. Tudo bem. Então, eu trabalho já principalmente com ecumenismo, né? Acredito que já tenha sido trabalhada a distinção entre o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Embora assim, o próprio documento ele não mencione essa distinção, é importante que previamente se tenha o conceito da distinção. Seria bom o senhor fazer essa distinção. Então, o ecumenismo ele é um conjunto de iniciativas de promoção de diálogo entre cristãos, confissões cristãs. Estamos falando de católicos, denominações evangélico-protestantes de maneira geral e ortodoxos. Não existem iniciativas que promovam o diálogo com não cristãos? Existe. Aí se dá o nome de diálogo interreligioso. Então, é importante dizer isso porque quando se fala em ecumenismo, logo as pessoas já imaginam uma reunião com um pastor, ok, com um padre, ok, mas aí um babalorixá, um monge budista. Opa, calma lá. Tem babalorixá, tem monge budista? Então não é ecumênico, é interreligioso. Não estou emitindo um juízo quando se é bom ou mal, estou apenas distinguindo. Então, interreligioso seria nesse sentido. E o que é importante mencionar é que nem sempre quem é dado a uma espécie de diálogo é dado ao outro. Às vezes alguém tem o carisma propriamente de se locomover nas iniciativas de diálogo ecumênico, por exemplo. Já o interreligioso, ela tem alguma limitação, de repente até alguma resistência, pode haver, embora não devesse, porque nós temos magistério para isso. Mas especificamente eu atuo no diálogo ecumênico. Já participei, tenho algumas iniciativas pontuais de interreligioso, mas eu participo aí desde 2012 de uma plataforma ecumênica, que se chama Em Cristos, é uma sigla, Encontro de Cristãos em Busca de Unidade e Santidade. Talvez pouco conhecida, a mais conhecida é o CONIC, justamente mencionada no texto base, até porque foi a responsável pela redação. O
CONIC, ele é uma plataforma, nós usamos esse termo, embora não é muito comum para o nosso linguajar pastoral católico, mas justamente por se tratar de ambientes de diálogo, acaba se criando certos termos que digam alguma coisa em comum aos dois ambientes, porque de repente pastoral para nós tem uma conotação, para um protestante tem outra. Então nós chamamos de plataforma, seria um ambiente, vamos assim dizer. O CONIC, o que ele tem de diferencial é que ele é mais antigo no Brasil, ele é de 1982, nasceu no Sul, portanto de iniciativa entre católicos e luteranos, porque a comunidade luterana no Sul é muito mais relevante. Do Sudeste para cima, quase você não tem presença dessas igrejas históricas mais antigas. Então a primeira característica, porque é a mais antiga, então está atuando há mais tempo, acaba sendo, portanto, aquela com quem a CNBB tem mais referência de ecumenismo. Acaba sendo o CONIC em virtude da sua antiguidade. Em segundo lugar, é próprio dela fazer o que a gente chama de ecumenismo pericial, ou seja, quem participa do CONIC? Em geral, teólogos e lideranças das igrejas. Você não vai encontrar assim, encontro, sei lá, o encontrão do CONIC para fiéis das igrejas. Não é próprio do CONIC. É uma reunião de oração, salvo a semana de oração pela unidade, que é mencionada no texto. Não existem eventos periódicos para o povo, para as famílias. Não é algo assim das bases, para usar uma expressão que lhes é cara, inclusive. Então, é mais antiga, é um diálogo pericial. E, em terceiro lugar, e não menos importante, é uma plataforma de diálogo estrito para igrejas históricas. Então, me refiro aqui a igrejas que remontam à Reforma Protestante e daquele período, século XVI, para trás. Então, você tem representados no CONIC a Igreja Católica, obviamente. Tinha até pouco uma comunidade ortodoxa. Aqui no Brasil era a única, que era a ortodoxa antioquena. E é interessante que, por ocasião dessa campanha da fraternidade, essa comunidade cristã se retira. Se retirou. E você tem luteranos, você tem anglicanos. Os metodistas também se retiraram uns anos atrás, né? Até um pouco antes de eu começar a andar no meio ecumênico. Então são igrejas históricas, precisa ficar claro. O Em Cristos, por exemplo, que é a plataforma que eu participo, já é uma plataforma que tem outro teor. Não é um ecumenismo pericial, ou seja, não é restrito a teólogos, embora tenha teólogos de todas as confissões. E é um ecumenismo mais das bases, vamos assim dizer. Nós promovemos encontros, eventos, literatura, conteúdo, para falar ao povo, né, os membros das igrejas. E a nossa plataforma é para cristãos, de modo geral, ortodoxos, católicos e protestantes, de experiência carismático-pentecostal. Então, esse é um teor que, inclusive, é estranho às igrejas do CONIC, né? Um protestante histórico, um luterano, por exemplo, ele até olha para essa realidade com certa aversão em alguns segmentos. Então, nós fazemos esse tipo de trabalho. Existem iniciativas de diálogo interreligioso, mas já não são promovidas por essas plataformas. Então, essas plataformas são exclusivamente de diálogo ecumênico. Então, a minha atuação propriamente é com o ecumenismo. Em termos de interreligioso, eu posso dizer que eu já vivi algumas experiências. Eu não tenho assim um arcabouço de atividades, né, correntes. Para quem não sabe, eu vivi 3 anos da minha juventude no candomblé, antes de voltar para a igreja. Então, eu tinha cargo, eu frequentava. Então, é um mundo não cristão que não me é estranho, assim, no sentido de entendimento, de experiência. Então, até por orientação de Dom João, eu já cheguei a ir em uns 2 eventos, em nome da diocese, representando a diocese, em 2 eventos de diálogo assim, interreligioso. Com tranquilidade, não tive problemas, é um ambiente onde eu sei transitar, né? Mas só deixando claro que essa distinção, porque ela é importante, né? Se você pegar o texto base, acredito que todos tenham lido, os que acompanham, o interreligioso
explicitamente ele é mencionado na segunda parada, como é Sim, dita o que equivaleria ao capítulo 2. Ele dedica ali um bom conjunto de parágrafos. Então, na primeira parada, que seria o primeiro capítulo, ele faz observações, apreciações, mas ele não diz exatamente que rumo o documento vai tomar. No capítulo 2 é que você entende, tendo esses conceitos prévios, você consegue direcionar, né, se direcionar, porque o texto não faz esse direcionamento. Mas você tendo a distinção de conceito, ecumenismo, interreligioso, aí você entende perfeitamente quando o texto está se referindo a princípios ecumênicos e quando o texto está se referindo a princípios interreligiosos. Como quando, por exemplo, se usa Cristo Jesus como referência de paz e unidade. Então, para uma religião não cristã, ter Cristo como base do diálogo é algo estranho. Você está explicitamente colocando aqui um princípio teológico para o ecumenismo. Quando se trata de diálogo interreligioso, você vai utilizar valores mais genéricos, que obviamente para nós cristãos tem o fundamento pleno em Cristo, mas você pode falar daquele princípio sem mencionar Cristo, né, como diálogo, fraternidade, valores humanos em comum, vida, etc. Então, no diálogo interreligioso, você vai lançar mão de elementos mais genéricos, assim, né? Quando você vai falar de candomblé, por exemplo, uma religião totalmente não cristã, e numericamente é a religião não cristã mais expressiva. Exato. No Brasil, em termos de Brasil. Candomblé, Umbanda e tudo mais. Então, ali a figura de Jesus ela é conhecida por um fator sociocultural. Eles estão no Brasil e o Brasil é predominantemente um país cristão. Daí dizer, porém, que ali haja um culto a Jesus Cristo, uma referência a Jesus Cristo, isso não. Então eles vão respeitar, mas eles não vão partir de premissas evangélicas. Então, para o diálogo interreligioso, você vai partir de outros elementos. O senhor não acha assim, padre, que o documento perdeu uma grande oportunidade, se é para tratar da paz e de uma perspectiva de acalmar os ânimos que andam acirrados no país, de tratar explicitamente? Porque, na realidade, muito do que se chama de ódio religioso, no fundo, é falta de conhecimento, né? Sim. É um preconceito que o documento passa a largo, mas bem a largo. Por exemplo, às vezes uma própria satanização dos cultos de matriz africana, por um desconhecimento, por uma falta de entendimento. E o documento coloca toda a culpa desse ódio religioso em questões sociopolítico-econômica. Quando, na realidade, o que há também, e talvez até tão forte, e, na minha opinião, mais forte, é uma falta do conhecimento, inclusive da própria palavra de Jesus Cristo, que esclarece o nosso olhar em relação a essas coisas, que tira o medo, que tira o preconceito, que nos faz ser mais propositivos na relação com pessoas de outra religião. Como é que o senhor comentaria isso? Eu tenho dito o seguinte, o documento ele faz muito sociologismo, nem sociologia ou leitura social. Sociologia seria dar uma proposta de viés social para determinado assunto. Leitura social em si, não necessariamente sociologia, seria apreciar um problema específico e tudo mais. Ele faz muito sociologismo no sentido de atribuir a fatores sociais a causa e o efeito de absolutamente tudo. Então, quem redigiu o documento ignora, por exemplo, causas filosóficas, antropológicas, né, principalmente antropológicas. Quando eu falo desse assunto sobre religiões não cristãs, sobretudo essas, xamanismo, esoterismo e o próprio candomblé, eu considero assim uma falha grave você propor um diálogo interreligioso sem partir das premissas da história da religião, por exemplo. Então,
estes que fazem esses cultos por quê? Olha, porque esse era um modo antropológico de fazer religião de todos os séculos, por todos os povos. Na minha fala domingo, na pregação, eu falei exatamente isso, né? Nós temos ali os sacrifícios dos animais. É uma ocasião para esclarecer que aquilo não era somente da cultura judaica, mas é de todas as culturas religiosas antigas, primitivas. A questão do sacrifício. Uma oportunidade de abrir os olhos dos católicos, que às vezes têm tanto preconceito em relação às religiões de matriz africana que fazem sacrifícios animais, quando na própria Sagrada Escritura nós encontramos com largueza isso. E as próprias divindades africanas, elas já foram imediatamente associadas com atividade demoníaca, mas é preciso uma compreensão prévia antes de falar de qualquer possível atividade demoníaca. Por exemplo, ninguém pensa com aversão quando eu menciono Poseidon. Poseidon é até visto com simpatia. Você pega um filme de mitologia grega e tudo, Poseidon, que legal. Agora, se eu digo Iemanjá, nossa, é benze, água benta, Ave Maria. Exatamente. Então, mas do ponto de vista antropológico, nós estamos falando da mesma coisa. Da mesma coisa. Porque nada mais é do que divindade marítima. É um animismo da água. É um animismo. Então, os africanos tinham seus deuses, como os gregos tinham os seus, os celtas tinham os seus, os nórdicos tinham os deles. Então, quando eu digo Thor, isso é legal, personagem da Marvel, nem sei se é da Marvel, acho que é. Thor, que legal, Zeus, que legal, Xangô, Deus me livre, não. Então, mas Ogum, nem pensar, Ogum, que é o do ferro. Misericórdia, né? Pois é, o do ferro. Seria o Thor. O Thor. Então veja como há um desconhecimento. Você falar de o que eu chamo de imperativo antropológico da religião. Toda religião tem sacerdócio, toda religião tem sacrifício. Porém, o cristianismo rompe com o padrão politeísta. Porque fica claro, à luz do Antigo Testamento, de que tudo isso nada mais era do que um desejo de encontrar o Criador e se acabou entretendo-se com as criaturas. O livro da sabedoria fala sobre isso. Exato. Paulo fala. Paulo fala, quando ele chega no Areópago de Também. Atenas, nossa, quantos deuses, vocês são religiosos. Veja, em nenhum momento uma atitude de afronta ao panteão grego, à religião grega. Apenas procura-se ali brechas que permitam uma porosidade, uma entrada do Evangelho. Essa sempre foi a tão mencionada inculturação do Evangelho, né? Não se chega com os dois pés no peito de uma cultura. Você observa e encontra ali, aqui o Evangelho vai purificar, ali vai plenificar. Então, assim, quando você quer derrubar barreiras, você precisa oferecer premissas profundas. E uma leitura, se há uma repercussão sociológica dessa leitura, ela é posterior, mas o documento não dá. Ele já chega nas razões sociais, porque está todo mundo se pegando, porque tem um ódio religioso. Mas quais são as origens mais profundas desse ódio? Quais são as raízes dessa ignorância? Exato. E isso o texto não trabalha, né? Acabou que, por mirar e atirar diretamente no aspecto sociológico de todos os problemas, no contexto atual, se acabou acirrando ainda mais os ânimos. Ainda mais os ânimos. Né? Porque se tem um lugar onde a gente não tem muito entendimento, é nas questões de avaliação sociológica, econômica, política. Exato. A conclusão disso foi que Cristo é a nossa paz, como diz o documento, mas o texto base virou nossa guerra. Exato. E foi isso que aconteceu. Então o assunto tornou-se polêmico, mas justamente porque as chaves oferecidas são chaves que às vezes entram na fechadura, mas não abrem a porta. Às vezes nem entram. Enfim, ofereceu-se chaves para portas que não estão ali. Então, e, portanto, perdeu-se a oportunidade de ouro de se tratar desse fenômeno, né? Em todos os sentidos. Então, do ponto de vista do interreligioso, uma coisa que eu ia mencionar até no início da resposta, quando você não faz essa distinção entre ecumenismo e diálogo interreligioso, isso não só transparece na redação de um texto, mas transparece nas ações eclesiais. Então, por exemplo, o texto base, trocando em miúdos,
Ele é um texto para fundamentar uma campanha que, em tese, ocorre em igrejas cristãs. Ok. Então você precisa falar em linguagem cristã para cristãos, ainda que o assunto que vai ser tratado seja o assunto referente a outras religiões. Ora, o cristianismo de 2000 anos, contemplando inclusive perspectivas orientais, perspectivas reformadas, tem premissas fundamentais para tratar desse assunto, que são essas que nós estamos falando. O politeísmo, uma busca sincera pela verdade, são homens de boa vontade, etc. E em nenhum momento se menciona isso. Ali você tem pessoas de sincero coração, ali são resultados, embora não orientados pela revelação, mas as premissas dessas religiões são resultados de uma busca sincera de aplicação da justiça, de vivência daquilo que se compreende como verdade, de fidelidade aos ditames da consciência. Não, esses pormenores, ditame da consciência, busca pela verdade, isso não é mencionado. E isso, inclusive, é o fundamento, por exemplo, do Nostra Aetate, que é o documento sobre diálogo interreligioso do Vaticano II. Você não precisa citar o documento se não quiser, mas os princípios que estão ali são comuns ao cristianismo. O Humanitas Dignitatis, que é sobre a liberdade religiosa, Sim. que o sacrário inviolável da consciência. Perfeito. E que nem Deus se atreve a entrar por conta do livre-arbítrio. Perfeito, perfeito. Agora, por que sequer se menciona, né, o termo verdade? Né? Que isso é uma premissa cristã. Nós cremos que há uma verdade e uma verdade absoluta, e que essa verdade é uma pessoa. Mas não se menciona num texto cristão, porque supõe-se que o texto base seja um texto cristão. Você entende a partir daí, eu só posso afirmar sem medo, que há uma concepção relativista na mente de quem redige o texto. Não dá para ter outra conclusão. Não tem como ter outra conclusão. Exato. Então, há um falso irenismo, que é condenado pelo próprio documento do Concílio Vaticano II, Unitatis Redemptor Gratia. Unitatis Redemptor Gratia, número 11. Né? Inclusive tem um documento que até os tradicionalistas gostam de lançar a mão para fazer anacronismo. Em relação ao ecumenismo, que é o documento Mortualium Animus, de Pio XI, 1928. Na década de 20, o que se entendia por ecumenismo era um conjunto de atividades que eram promovidas por um organismo que depois, nos anos 40, viria a se tornar o que hoje é o Conselho Mundial de Igrejas. Eles tentavam criar uma espécie de unidade entre as confissões, no caso todas protestantes, né? Uma unidade entre as confissões cristãs com base em alguma possível concessão, ou seja, em que a sua igreja pode abrir mão, abdicar, e o que a minha pode, para que, quem sabe, nós nos encontremos no meio termo. Esse é o irenismo, ou seja, você querer criar uma unidade a partir da ideia de que não há verdade tal que nós podemos abrir mão de todas as premissas internas da nossa fé, da nossa confissão cristã, que não há problema nenhum. E isso foi veementemente condenado por Pio XI e continua condenado. Continua condenado. Então, assim, cuidado, se você pegar essa encíclica, você verá ali uma condenação de todo cristão católico a tomar parte em qualquer iniciativa ecumênica. Claro, se a iniciativa ecumênica for neste sentido, é proibido. Ora, mas o CONIC não é de hoje que tem produzido textos sob essa égide, com essa inspiração. Não, vamos falar em verdade, vamos ficar aqui, buscar algum tipo de neutralidade, e talvez um campo neutro seria o social, quando, na verdade, mais do que nunca hoje em dia, está claro que em questões sociopolíticas não há cada vez menos neutralidade na sociedade. Então, quando se propõe um texto de viés ecumênico, principalmente, e também interreligioso, sem falar de verdade, sem falar da pessoa de Cristo, sem partir de valores inegociáveis, você está fazendo um irenismo. E isso é condenado pelo magistério. Então,
a atmosfera, né, de irenismo no documento, irenismo entre religiões, e isso precisa ficar claro, porque quando se trata de tomar posição no campo sociopolítico, aí não. Nós fechamos. Aí o documento fecha a questão. Dogmático. É totalmente dogmático, autoritário. Interessante. Quando na realidade ali seria o campo da diversidade, da pluralidade, do não vamos negociar. Isso. Porque é que tudo é negociável. Pois é. Você vai fazendo ajustes, sínteses, né, para usar uma expressão hegeliana que eles gostam tanto. Vamos fazer sínteses aqui. Ok. Naquele campo sociopolítico, você pode buscar. Claro, o grande campo do diálogo. No campo religioso, o cristão não vai assim de mãos vazias relativizando as coisas. O Papa Francisco usou uma expressão um tempo atrás, que não se deveria perder de vista. Um cristão não vai em direção ao mundo ou ao outro de mãos vazias. Exato. Não de mãos vazias. Sem identidade você se perde. Totalmente. Então, eu costumo dizer, eu publiquei uma vez um artigo no BIO, né, no Boletim da Diocese, e ali eu disse a seguinte frase: eu costumo enxergar o ecumenismo, isso se aplica também ao interreligioso, de comida sólida. Se você não tem dente, é melhor não tentar mastigar. Então, o dente é a sua identidade, né? Até parece, né? Identidade, que você tem dente. Ótimo. Então, não vá sem convicção doutrinal, sem conhecimento profundo do magistério, da tradição. Porque senão você vai de mãos vazias e vai correr o risco de querer receber o que não nos convém. E acaba dando de si ao invés de dar da igreja. Porque você foi de mãos vazias. Exato. E você dá daquilo que são as suas ideias, as suas opiniões. Um outro, talvez, corolário que se poderia extrair daí, são os números no documento que tratam de maneira muito estranha da relação com os povos indígenas, ainda tratando do diálogo interreligioso. Bem aquela ideia do CIMI. Estamos lá para simplesmente estarmos defendendo a vida, enfim, como se os índios fossem seres à parte da nação brasileira, que precisam ser preservados, como plantas são preservadas. E eu acho isso tão estranho, Padre Douglas, porque, no fundo, a mim parece que há uma deturpação da ideia de missão. Totalmente. Não se acredita. O documento fala dos primeiros mártires cristãos, mas não tiram consequências disso. Os mártires foram pessoas que deram a vida porque não queriam serem assimilados pela cultura hegemônica da época e que faziam um trabalho de penetração, de levar o evangelho nos lugares em que o Estado não admitia que ali chegasse o evangelho. De modo que, em 200 anos, o evangelho estava espalhado em toda a Europa, em todo o Oriente. Tamanha a capilaridade, a penetração em todos os setores da sociedade. Sim. Como pensar que um povo, uma nação, os indígenas especificamente, não sejam permeáveis, sejam vistos no documento como impermeáveis, que não se pode tocá-los com o evangelho, que seria um crime a ser cometido? Claro que aqui tem uma série de questões espinhosas. Como é que o senhor... Então, quando nós lemos isso no documento, o que fica claro é um problema mais aquém. É o conceito de evangelho. Quem redigiu o texto e faz a apreciação, né, de aproximação para com esses povos, preservando valores humanos, mas não cristianizando. Eles dão a entender, então, que cristianizar um povo seria vilipendiar, prejudicar esse povo. E não é isso. Meu Deus. Mas é essa a ideia que está por trás. Quer dizer, o evangelho, ele precisa respeitar aquele povo. Ok, eu concordo. Claro. Agora, defina o que é respeitar um povo. Mas esse povo não é respeitável a ponto de não ser digno de receber a mensagem do evangelho? Então, mas porque quem redige o texto tem como noção de evangelho, né? Não, nós estamos aqui para dar o evangelho para eles. Lutar aqui por saneamento básico, isso é evangelho. Entendi. Promover vacinação dos indígenas, isso é evangelho. Demarcar a terra indígena. Demarcar a terra, isso é evangelho. Entende?
reduziu-se, esvaziou-se. Isso é muito próprio desse universo, vamos assim chamar, universo progressista, que é na teologia, que é na filosofia, é na sociologia, na política, universo progressista. Eles usam termos, mas eles fazem o que eu chamo de empalamento dos termos. Sim. Né? Você pega, empalhamento, não empalamento, empalhamento. Sim, endurece, enrijece. Você pega o animal, tira toda a tripa e enche de feno. Por fora é um animal vivo. Uhum. Mas o que tem dentro ali é absolutamente distinto do que teria num animal. Então você tem o termo evangelho. Não, evangelho, evangelizar. Torna-se um termo ambíguo, equívoco. Sim, mas quando você vai ver o que é evangelizar para ele, é realizar algo que é exatamente não evangelizar. Isso não é evangelizar. Você não oferece mudança de mentalidade, você não oferece, inclusive, civilização, porque o padre ia me falando agora dos primeiros cristãos e principalmente daqueles que evangelizaram os indígenas no início. Eu me recordei das reduções jesuítas, que nós tivemos aqui também na nossa diocese. Você tem a aldeia de Barueri, a aldeia de Carapicuíba. As reduções jesuítas eram justamente tentativas dos jesuítas de oferecer o evangelho integral aos índios, em detrimento da instrumentalização que alguns colonizadores portugueses queriam fazer. Então, eles queriam, por exemplo, escravizar a mão de obra indígena. Não, vamos criar as reduções em lugares ermos de dificílimo acesso ao Estado, e ali se pregava o evangelho, se catequizava. Para quem não sabe, quem criou uma escrita da língua tupi foi São José de Anchieta. Exato. Era uma língua pura e simplesmente oral, falada. Ele criou uma escrita, fez um catecismo em tupi, alfabetizou os índios na língua deles, que era só oral. Exato. E ele criou uma escrita para que soubessem ler e escrever. Então veja, o Brasil falava mais tupi do que português. Então ali você tinha educação no estilo europeu. Os índios tinham recursos muito primitivos de se aquecer em tempos de inverno, então fogo, às vezes até alguns rituais de promiscuidade, porque a relação sexual aquecia, coisas assim. Criou-se, eu costumo chamar de uma linha de confecção, né? Um tipo de vestuário para os índios. Enfim, civilizou-se os índios, e os índios nunca se sentiram agredidos. Pelo contrário, eles só não faziam essas coisas porque nunca tiveram acesso, porque o continente americano como um todo bem dizer, uma ilha, né? Desconectada da Europa, Ásia. Então, eles receberam civilidade. Ok, quando você vê grupos que, em nome da preservação indígena, quer manter os índios num estilo de vida como o de 500 anos atrás, ora, você nem está oferecendo integridade física, integridade humana, e tampouco evangelho. Tampouco evangelho. Porque ao consultar esses povos, eles próprios querem produzir, plantar, eles querem ter acesso às facilidades sociais que a humanidade conquistou. Exato. E você que não é patrimônio de europeu nem de asiático, não. É o patrimônio da humanidade. Exatamente. Da qual eles participam como seres humanos plenos. Sim. Então, querem isolá-los. Não. Vocês, assim, primitivos dessa forma, são um patrimônio para nós. Eu tenho como base, eu viajo muito para fora. Eu conheci uma reserva indígena norte-americana, lá nos Estados Unidos. Então, são índios, eles mantêm muito da sua cultura. Mas eles querem usar uma roupa que aqueça e ir na loja comprar. Eles querem comercializar, eles querem participar do mercado e ter dinheiro para comprar remédio, porque eles sabem que só as ervas que aprenderam com a avó, a bisavó, a tataravó, só aquilo é limitado. Se existe fármacos hoje em dia, porque o índio não pode ter acesso, porque ele tem que ser reduzido à sua condição de vida tribal de 500 anos atrás. Então, isso é justamente utilizar uma cultura como uma bandeira, pura e simplesmente para atacar o verdadeiro progresso do ser humano. Inclusive, o acesso à religião
deve ser respeitado. Quando você diz que de nenhuma forma um índio deve ser evangelizado, você está justamente indo contra aquilo que em outras esferas você diz que vai defender, no caso progressista. A liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Então, é isso, as pessoas podem ser tudo. Xamãs, né, do ponto de vista indigenista, elas podem ser candomblecistas, mas o cristianismo não pode ser oferecido como religião. Alguma coisa não encaixa. É o que eu costumo chamar, eu até forjei, eu adoro neologismos, né? Uhum. Eu criei essa palavra aqui, quando eu analisei o documento. Esquizofrenia de análise. Ótimo. O documento, né, o texto... É bem esquizofrênico. Bem esquizofrênico. Você analisa uma coisa, e aí quando você vai dar a causa dela, você fala outra coisa totalmente diferente. É como dizer assim, olha, está chovendo e a água está caindo do céu, sabe por quê? Porque o gás está caro, porque a gasolina está cara. O que tem a ver o gás e a gasolina com a chuva que está caindo do céu? Sabe, você pega duas coisas... Esse sentimento também tive. Dois universos totalmente distintos e você tenta uni-los. Uhum. Então, olha, você está vendo, a água está nos molhando porque ela é igual ao fogo. E o fogo, tudo que toca, molha. Ué, fogo molha? Uhum. O gelo é quente? O fogo é gelado? Uhum. Sabe, absurdos ontológicos. Chega a esse ponto. Então, pega-se os números, né, como o padre mencionou bem, pega-se os números. Nós temos um número tanto de indígenas, eles usam muito essa expressão, pessoas indígenas, pessoas negras. Pessoas cristãs. Pessoas cristãs, nós conversávamos antes de começar a transmissão. Nossa, pessoas cristãs, existem cristãos que não são pessoas, para que você tenha a necessidade de usar esse termo? Então, essa é uma linguagem, é um universo semântico muito próprio. Muito. Depois, talvez na outra parte, né, que a gente for falar do social, nós podemos voltar nisso. Mas o fato é que existe muito dessa esquizofrenia. Uma coisa é pertinente nessa esfera, nessa aqui não é. Então não há uma... A expressão que me vem é uma que a gente usa em filosofia, né? Axiologia. Uhum. Você não tem um conjunto de princípios sólidos dos quais você partir. Exato. Então tudo é movediço, as afirmações são movediças. Então, ora, o Estado não tem pulso para tal coisa, mas aí quando o Estado tem pulso em outro, o Estado é ruim porque teve pulso, ou seja, é para ter pulso ou não é? É para ter Estado ou não é? Uhum. É para ter ingerência na sociedade ou não é? Tem ingerência nesse aspecto, mas naquele o Estado não devia pôr a mão. Uhum. Então, tem tem bastante desse problema no documento, e justamente por isso que, de maneira geral, vale a pena deixar claro para o povo que nos assiste por que uma campanha da fraternidade como a desse ano causou tanto mal-estar. Porque há anos nós temos campanhas da fraternidade. Nós nunca vimos tanto mal-estar como esse ano. Exato. Justamente porque nunca se redigiu um texto com gavetas tão abertas, com lacunas tão imensas, com tantos pontos... Que não se amarram, né, padre? Em nada. Em nada. E o que acabou deixando claro, o documento não foi revisado. Exato. Para ser colocado, porque nós temos uma fé nos nossos bispos. Nós temos e não podemos perder essa fé. Nós cremos que quando os nossos bispos vão pôr na mão do povo de Deus um texto, porque esse texto foi lido, foi revisado e tudo mais. Esse ano foi preciso, a CNBB emitiu uma nota, deixando claro que ela confiou no CONIC e nos seus redatores para a confecção do texto. Então, esse foi o mal-estar desse ano. De certa forma, eu pessoalmente, como milito pelo ecumenismo, achei bom. Achei bom porque nos está dando ocasião. Exato. Para falar do que seria um falso ecumenismo, que às vezes é tido como ecumenismo de modo geral. Então existe aquele setor
na igreja que demoniza o ecumenismo em todas as suas faces e está se servindo da campanha como um prato cheio para dizer, olha aí, isso é ecumenismo. Opa, isso aqui é exatamente o que não é o ecumenismo. Exato. Né? O que não é. Então eu tô... Isso é legal, preciso dizer, para salvaguardar o bom, sadio e desejável ecumenismo do Concílio Vaticano II. Nós ainda, depois de 50 anos passados, nós não conseguimos dar muitos passos. O nosso povo não teve até agora, de verdade, acesso. Nós estamos, acho que essa é a terceira e a quarta campanha da Fraternidade Ecumênica, se não me engano. A quarta. E nós até agora não tivemos uma ocasião de colocar na mão do povo um documento que desse esses princípios que agora aqui, em uma hora o senhor está dando. É impressionante um troço desse. Por exemplo, deixa eu ver aqui para eu não me confundir. Eu fiz... esse aqui, gente, é um texto que eu formei, porque justamente por conta disso eu estou me servindo para dar curso em tudo que é lugar. Legal. Então, por exemplo, existem temas que realmente são causa da divisão dos cristãos. Era uma bela ocasião de trabalhar os verdadeiros temas que precisam ser trabalhados para se falar de ecumenismo. Então, por exemplo, na primeira parada, né, que é o primeiro capítulo do texto, em nada se falou, por exemplo, das causas de divisão histórica, né, razões históricas e culturais das divisões, principalmente em contexto latino-americano, que o que acirra a beligerância, a briga entre católicos e evangélicos, é o nosso modelo de catolicismo popular. Exato. Que nós temos, que inexiste da mesma forma na Europa e no hemisfério norte. Então lá a relação entre evangélicos e católicos é muito diferente. É outra. Totalmente. Total. Não se abordou as posturas exclusivistas e proselitistas de ambos os lados. Não se falou das lutas em comum pela vida, porque inúmeras iniciativas existem. Agora, eu já enfrentei, para você ver como, quando você não tem claro o que de fato é o Evangelho, sobre o que nós falávamos, ficam as lacunas. Nós uma vez tentamos fazer um evento ecumênico no Rio de Janeiro, pró-vida, porque tinha uma lei municipal lá no Rio de Janeiro, que queria inserir políticas de aborto nos hospitais públicos. E nós chamamos uma X, não vou mencionar o nome por razões éticas, uma X pastora luterana, tá? Antes que alguém pense, não é a mesma que redigiu o texto. Uma outra pastora luterana para que nos ajudasse. Ela simplesmente olhou para nós e disse, então, mas depende, porque em certos casos eu não sou contra o aborto. Fica difícil negociar assim, né? Se numa premissa cristã da mais fundamental a pessoa não está convencida do cristianismo. Exato. Então você veja que fica difícil. Enfim, diversos, né? O avanço do secularismo. Não se fala do avanço do secularismo. Exato. Como um fator anti-evangélico, ou seja, um inimigo que todos os cristãos têm em comum. Nós. Não se fala, perdeu-se a ocasião. Inclusive as outras religiões, o espiritismo, de religião de matriz africana, o próprio budismo. Uma vez que o secularismo, quer dizer, uma sociedade que não dá mais valor a Deus, que não dá espaço para o divino, para o sagrado, ela avança, todas as religiões acabam perdendo. E isso também é um motivo de ódio religioso, que acaba gerando na própria sociedade uma desconfiança de quem... Hoje nós vemos isso, né? Aqueles que não têm religião, o número é o maior que cresce, os de não religiosos, as pessoas que se declaram não pertencentes a nenhuma... O preconceito que essas pessoas têm com quem tem religião. Não se trata, o documento simplesmente passa ao largo. E vejam, um tema desse, que é interessante a todos os crentes, né? Todos os crentes. Cristãos ou não cristãos. Não se menciona no texto. Um fator de convergência preponderante. Por quê? Porque ele é existencial, ele é interior, ele não é social. Não sendo social não serve. Não sendo social não serve. Então veja como o texto é bastante, não é nem sociológico, ele é sociologista. Ideologicamente orientado. Para finalizar esse primeiro momento nosso sobre o diálogo interreligioso,
Queria insistir um pouquinho nessa questão da missão. Tem um documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, chamado Redemptoris Missio, onde ele diz que o grande problema dessas ideologias que não aceitam a pregação explícita do Evangelho, do nome de Jesus, da igreja, é uma ideia equivocada de reino. Um reinocentrismo. Isso. Queria que você comentasse. Não é verdade que aqui tem uma noção de reino de Deus que é completamente equivocada? Sim, vocês com certeza ao lerem o texto encontraram expressões do tipo o movimento de Jesus, o projeto de Jesus. Isso é muito próprio de uma ideologia teológica, porque nós estamos falando de leituras, de interpretações do Evangelho e da pessoa do Senhor Jesus. Para eles, né, para esse ramo de leitura teológica assim, progressista e ideológica, o reino de Deus não é Jesus em si mesmo. Jesus é alguém que, vindo ao mundo, ensinou certos princípios, que uma vez aplicados, já implantam o reino, criam o reino, a ponto, inclusive, de você não precisar propor nem mesmo a pessoa de Jesus. Basta o projeto. Basta o projeto. Então, por exemplo, trocando em miúdos, Jesus ensinou o amor a todos, sem distinção. Então, você não precisa falar de Jesus. Fale do amor a todos, sem distinção, isso já é reino de Deus. Não precisa anunciar Jesus, a pessoa de Jesus, falar dele. E o corpo dele, muito menos. Muito menos. Não precisa falar de morte e ressurreição, até porque tudo isso é questionável. Não é que a morte de Jesus tenha sido... Isso é mencionado no texto, bom lembrar. A morte de Jesus não teve um caráter expiatório, de perdão de pecados, de salvação. Não, ele foi morto por quê? Por causa de estruturas políticas do seu tempo, contra as quais ele bateu de frente, e aí sofreu as consequências disso. Então, o que aconteceu na cruz foi pura e simplesmente um crime. Um crime de ódio, um crime de perseguição a alguém. Né? Jesus foi um mártir social. Então, o que daí porque se encaixa bem Marielle Franco, né? Sim. Como sendo o modelo que o documento traz. Né? Sim, então essa linha de pensamento teológico, isso aqui dá tanto pano para manga, o padre vai entender a expressão que eu vou usar, isso é bem haneriano. Né? Havia um teólogo, bem curto, houve um teólogo que praticamente é o pai de tudo isso. Ele cunhou uma expressão chamada cristãos anônimos. Karl então ele Rahner. dizia assim, Karl Rahner, que ele dizia o seguinte: se uma pessoa ela pratica aquilo que Jesus fez, é uma pessoa que ama o próximo, faz o bem, acolhe os pobres, etc., ela já é cristã, ela só não sabe disso. Você nem precisa, inclusive, anunciar a pessoa de Jesus a ela, porque ela aliás, não nem deve. Nem deve, exato. Capaz de estragar a pessoa. Sim, você vai estragá-la. Então, batismo, de forma alguma. Não é. Veja, no Sínodo da Amazônia, por exemplo, houve lá um bispo que expressou assim, com um ar de felicidade, a seguinte frase: eu fiquei anos em determinada localidade, ali ele mencionou. Não vamos falar. Não vamos falar, porque senão vamos dizer quem é o bispo. Mas pertence à bacia amazônica ali. Exato. Fiquei anos ali e nunca batizei um índio. Nunca precisei batizar um índio. Porque eles já são cristãos. Já são cristãos. Anonimamente. Anonimamente. Por quê? Porque eles têm bons princípios, bons valores. Então, batismo, para quê? Então, o reino de Deus como um caráter tão somente sociológico. Uma análise a partir... Pura e simplesmente. Então, assim, o que seria o reino de Deus? Olha, se nós formos na Noruega você não tem pobres, você não tem gente morando na rua. A Noruega é o reino de Deus. Entendeu? Ninguém tem religião. É um país praticamente ateu, agnóstico. Mas não tem problema. Não tem pobres, não tem excluídos. É o reino de Deus. Você sabe que uma vez Madre Teresa de Calcutá pediu a Fidel Castro para levar as irmãzinhas da caridade para Cuba.
E Fidel Castro, nós não precisamos das senhoras aqui, porque aqui nós não temos pobres. Daí Madre Teresa perguntou, mas não nasce nenhuma criança doente? Não nasce nenhuma criança com defeito? Nenhuma... bom, isso nós temos, a gente quer trabalhar com essas. Quer dizer, a noção de pobreza é apenas sociológica, é apenas econômica, puramente. Um economicismo. Sim, né? Sim. E o que está por trás, né? Então, se tudo que nós dissemos você não lembrar, mas lembre disso, para você entender qual é a chave sociologista. Para essas pessoas, não existe indivíduo. Você, ou eu, ou o padre aqui, isso não interessa. Você só é alguma coisa em relação à sociedade que você vive. O indivíduo, então, liberdade individual, valores individuais, integridade individual. Não, o indivíduo nada é sem a sociedade. Importa é o rumo que a sociedade vai tomar. Isso é lamentável, porque isso é um universalismo, do ponto de vista da lógica. E isso não tem consistência. Não tem consistência. Né? Me remete lá ao período dos nominalistas. Exato. Né? A sociedade é um ente universal. A sociedade em si não existe, o que existe são indivíduos. Sou eu e você. Eu e você. Então quando você fica a sociedade, mas né, na crítica que eu fiz aqui, é muito comum no texto citar um problema, mas não se dá um exemplo. Então qual é o número de fatos desse aqui? Qual é a fonte? Sim. Do que você está falando? Não. Criou-se uma ideia e se acredita que aquela ideia é real, mas a realidade mesmo não revela aquilo. Então, quando se fala em ódio religioso, por parte de cristãos, porque o documento fala disso. Exato. Então, em nome do cristianismo se causa ódio. Olha, eu estou até agora caçando assim, modelos em nome do cristianismo. Em nome de Cristo, como assim? Né? Então, talvez estejam se referindo a algumas igrejas neopentecostais, sim, provavelmente, a Igreja Universal. Que por medo de alguma coisa que eles nem conhecem, ou que eles criaram. Sim. Agora, o que eu conheço como fatos concretos, né? Me ocorrem alguns. Há pouco tempo no Rio de Janeiro, um grupo de protestantes da Universal apedrejaram uma iaô de candomblé que estava com indumentárias na rua. A pergunta é, quem fez isso? A Igreja Universal do Reino de Deus ou aqueles em específico? Porque eu também conheço pessoas que mesmo da Igreja Universal do Reino de Deus sabem respeitar o outro. Ficam horrorizadas. Então você impõe um conceito de que determinado grupo recruta pessoas para agirem com ódio religioso. O ódio religioso ele tem como origem sua o determinado grupo religioso ou ele inere no caráter da pessoa e não no grupo religioso? Você sabe que o que fomentou a minha pregação, que depois acabou viralizando, foi exatamente o Evangelho de Jesus, que dizia, olha, que não é o que vem de fora que causa o mal, mas é o que sai que vem de dentro do ser humano. Que na realidade é uma inversão desse Evangelho, né? Dizendo que tudo o que você vem de fora, e quando na realidade parte do ser humano. Perfeito. Então, agora, essa noção não existe para esse povo. Se existe um ódio religioso, não é que pessoas emitem esse ódio de dentro para fora. Não. Algum grupo está tramando isso. Uma estrutura, um grupo. Não é um indivíduo. Porque, eu repito, o indivíduo não existe. Tudo é em chave sociológica, são grupos. Exato. Grupos que têm que ser combatidos. Conjunto de ideias que têm que ser combatidas. Não existem indivíduos. A realidade testifica isso? Não. Não, porque você vai encontrar bons e maus, pessoa de bom caráter e de mau caráter, aqui, ali, no partido, na igreja. Então você não trata de questões fundamentais. Por exemplo, pouco se menciona no texto base todo o termo pecado. Se fala de pecado. Uma das premissas fundamentais do ecumenismo, isso está na Unidade Três Integração, e nós falamos muito sobre isso no Em Cristo, na nossa plataforma. A divisão é, antes de mais nada, um pecado. Exato. Ela começa no coração humano, porque não existe só divisão entre cristãos. Numa mesma comunidade cristã tem divisões. Numa família que pertence àquela comunidade pode ter divisões. Então a divisão
é o que São Paulo chama de obra da carne. Exige uma conversão na pessoa. Você não pode falar de conversão institucional se você não fala antes de conversão de corações, de conversão interior. Agora, é de se esperar que um luterano redigindo um texto despreze a noção de inclinação ao pecado? É de se esperar, porque a própria reforma luterana, isso é um tema que nunca foi resolvido, existe já uma declaração conjunta bilateral católico-luterana, de vários pontos em que se chegou a consenso, mas um continua sem consenso. A noção de concupiscência que nós temos, o luterano não tem. Para ele, ter inclinação ao mal já é pecado, ainda que você não realize. Então, o pecado é a mera inclinação, ainda que não haja um ato e que não haja uma matéria. Ok, seria de se esperar, porém, o texto tinha que ter passado por revisão, então, porque há uma noção de concupiscência na doutrina católica. Se nós vamos pôr o texto na mão de católicos também, é próprio de uma plataforma dizer, olha, aqui tem divergência. Isso aqui, esse termo, para nós não cabe, porque quando nós do Em Cristo vamos compor textos, todos têm a obrigação de ler. Olha, esse termo para nossa comunidade de fé não é agradável. Olha, essa expressão para nós quer dizer... vou dar um exemplo só. O próprio termo ecumenismo, nós praticamente não usamos. Porque é muito mal visto. Ele é mal visto, e principalmente no mundo evangélico protestante dos pentecostais, esse termo já está queimado. Queimado, exato. Então a gente usa unidade dos cristãos, diálogo entre os cristãos. A impressão que dá para a comunidade pentecostal é que trata-se de tentar trazer, né? Sim, é uma iniciativa de cooptar de cooptação. Fiéis. Exato. Ou então, o termo ecumenismo é usado em ambientes não ecumênicos. Por exemplo, a Legião da Boa Vontade usa o termo momento ecumênico, templo ecumênico, mas... sincrético. As premissas são sincréticas, a gente sabe que há são espíritas, então o espiritismo já é na esfera interreligiosa, mas associou-se com o ecumenismo de qualquer forma. Legal. Muito bem. Nós vamos dar agora um intervalo. Você viu que está aparecendo aí uma propaganda, digamos assim, né? Porque, na realidade, o padre Douglas e tantos outros padres têm um canal que, inclusive, eu convido você a curtir o canal do Padre Douglas Pinheiro no YouTube e também no Instagram. Isso. Tem lá Padre Douglas Pinheiro no YouTube. Por um cacuete cibernético, porque eu sou uma porta para mexer com isso, se vocês colocarem no YouTube, pode ser que apareça 2 canais Padre Douglas. Porque assim, eu não usava conta no Gmail. Aí eu abria uma, aí eu esquecia a senha, aí quando eu precisava usar de novo, eu fazia outra. Entendi. Eu sei que eu tenho umas 6 contas no Gmail. E 2 no YouTube. Então vocês curtam lá, né, e se inscrevam no que tem mais gente, olhe lá. Na que está com quase 3 mil pessoas, é essa daí que está sendo alimentada. A outra vai morrer por inanição, que eu não estou alimentando ela. E tem também o site, padredouglaspinheiro.com.br. Ali tem alguns cursos meus. Legal. Né? Tem alguns artigos meus sobre ecumenismo também. Estou preparando um curso aí, talvez até o final do ano saia. Até o meio do ano acho que já vai sair, de introdução à liturgia, teologia litúrgica. Tem lá um curso sobre perdão, tem um curso sobre dons carismáticos, enfim, tem vários cursos, palestras, etc. Nós estávamos conversando, antes de começarmos aqui, que esse tem sido o caminho, né, da gente conseguir falar com vocês. Cada vez mais tem sido complicado, a gente está se reunindo em palestra, por exemplo, eu era muito convidado para sair, o senhor acho que também deu uma quebra, né, muito grande com essa situação de pandemia. Então, é uma tentativa agora de criar também o canal Padre Ubirajara de Melo, está aparecendo aí. Tem aí o lugar onde você pode fazer uma contribuição, porque nós precisamos comprar todo o material, porque não será uma coisa da paróquia. Eu acho que também isso é muito importante para nos dar liberdade, o senhor como teólogo, eu como teólogo e filósofo, de nós estarmos fazendo o nosso trabalho de educação, nosso trabalho magisterial mesmo, de ensino, que é a nossa vocação. O senhor é professor de teologia, eu também. Então,
é legal que a coisa não fique misturada, né? Que tenha um trabalho que é do padre, que não se mistura com o trabalho que é feito na paróquia. Então, se você puder contribuir com qualquer quantia para que a gente possa organizar todo o material e criar esse canal Padre Ubirajara de Melo. Eu tirei o Vieira porque parece que é mais sonoro, Ubirajara de Melo. Ubirajara de Melo. Vai que confunde com outros de Melo. Aí vai ganhar bastante. Seguindo, a ideia é essa. Então, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós vamos voltar para respondermos. O padre Douglas vai responder algumas perguntas, algumas questões da área, da parte mais social do documento. Será um tempo mais breve, uma meia horinha. Vale a pena você voltar conosco, tá bom? 5 minutinhos de intervalo. Um abraço.